Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e hoje o nosso assunto é os articuladores textuais. Vamos entender esse tema aqui pelo exemplo que eu pus na lousa. Olha essa frase que eu coloquei. Eu comprei um presente, meu irmão, ele abriu, adorou, a camisa não serviu. Ficou uma coisa muito atrapalhada, difícil até de entender com certeza. O grosso a gente entende, mas não tem ordem nenhuma nesse texto. Nesse texto não está bem tecido, ele não está bem costurado. A gente precisa costurar esse texto com as nossas ferramentas certas, que são os articuladores textuais, para que ele fique legal, para que ele fique bem compreensível, para que ele se torne um tecido bem costurado. Vamos ver aqui, ó. Se eu tivesse que consertar esse texto, ele ficaria assim: eu comprei um presente, vamos colocar aqui, né? Eu comprei um presente para meu irmão. Eu comprei um presente para meu irmão, certo? Ponto final. Eu comprei um presente para meu irmão. Quando ele abriu, vírgula, adorou a camisa. Quando ele abriu, vírgula, adorou a camisa, vírgula. Porém, olha só, vou colocar em vermelho, né, pessoal, para ficar bem claro. Porém, até a vírgula, vamos colocar em vermelho porque a vírgula nos ajudou, né? Ponto também, ponto final. Eu comprei um presente para meu irmão. Quando ele abriu, adorou a camisa. Porém, ela não serviu. Ah, vou colocar em vermelho também aqui. Ponto final. Muito bem, demorou um pouco para eu construir isso aqui, mas vamos ver como que mudou completamente a minha construção. Eu comprei um presente para meu irmão, ponto final. Quando ele abriu, adorou a camisa, vírgula, porém ela não serviu, ponto final. Então, quais foram os meus articuladores textuais? Foram esses recursos que eu usei para que o meu texto tivesse uma sequência bacana, para que o meu texto tivesse uma boa construção, ficasse bem tecido, né? Então veja, o que eu usei como articulador textual? Eu usei algumas palavras, certo? E eu usei também pontuação, usei ponto final, usei vírgula, né? Então veja, o que são os articuladores textuais? O que podem fazer papel de articuladores textuais? A pontuação, claro, óbvio, né? Usei ponto final, usei vírgula, usei ponto final. Isso é uma coisa esplêndida. A pontuação muda um texto da água para o vinho. Eu também usei palavras que conectaram e ordenaram o meu texto. Nesse texto aqui eu usei preposição, usei conjunção. O advérbio eu não usei, mas pode ser advérbio. Eu também usei aqui, ó, pronome, que eu não coloquei ali, mas também pode ser, certo? No geral, palavras que conectam e ordenam o nosso texto, né? Então os articuladores textuais, eles servem como se fossem as agulhas ou se fossem as linhas que nós usamos ali para que o nosso texto tenha uma boa construção e fique bonito, fique claro. Muito bem, agora eu quero parar para olhar de uma forma um pouco mais atenta as conjunções, né? A conjunção é uma dessas ferramentas que eu posso usar como articulador, tá? Então vamos falar dessa ferramenta aqui, que é a conjunção, que faz esse papel de articular o nosso texto. Tá? O que é a conjunção? Para que ela serve? Ela serve para ligar as partes do texto, né? E a conjunção, ela liga as partes do texto e já também passa um determinado sentido para nós, passa já uma ideia para nós, tá? Vamos ver como é que isso acontece. Foi até a cozinha e lavou a louça. Qual que é a palavrinha que ligou esta parte da frase a esta parte da frase? A palavrinha e, né? Ela fez esse papel de conectar. E a palavrinha e passou que determinado sentido para nós? Que ideia ela transmitiu?
ela não somou as coisas? Isso mais isso? Então ela deu a ideia para a gente de adição. Olha que interessante. A conjunção, então, ligou aqui as partes do texto e já nos transmitiu uma ideia. No caso, aqui foi a ideia de adição. Vamos ver a próxima. Sujou o prato, mas não lavou. Eu tenho esta parte da frase aqui e esta parte da frase aqui. Qual foi a palavra que conectou as partes? A palavrinha mas. Veja, aqui eu tenho como se fossem dois polos, um polo negativo e um polo positivo. É como se fossem duas coisas contrárias. Sujou o prato, uma coisa negativa. Não lavou, né? Então veja, lavar o prato seria positivo, mas ele não lavou. Então, quando eu disse que ele sujou o prato, o que eu penso? Ele tem que lavar, certo? Errado. Aqui ele falou que não lavou. Então veja, é uma ideia que se choca, né? Portanto, eu vou dizer que aqui, ó, passou uma ideia de adversidade. O que é adversidade? É uma ideia de contrariedade. Uma coisa foi contra a outra. Vamos pensar de novo. Sujou o prato, então tinha que lavar. Lavou? Não. Então é como se essas ideias fossem conflitantes, fossem contrárias. Beleza? Vamos ver o próximo aqui. Sujou o prato, portanto, deve lavá-lo. Sujou o prato, deve lavá-lo. As duas partes da frase. A palavrinha portanto é minha conjunção. Serviu para juntar essas duas partes. E qual foi a ideia que ela passou? Bom, se sujou o prato, qual que é a minha conclusão? Que tem que lavar esse prato, certo? Então, ó, passou a ideia de conclusão. Logicamente, conclusão. Próxima. Vai fazer o serviço ou vai ficar olhando? Vai fazer o serviço ou vai ficar olhando? Tem essas duas partes do texto. A palavrinha ou conectou essas duas partes. Veja, aqui eu tenho a ideia de isso ou isso, a ideia de alternância. Quando você assina uma questão, lá múltipla escolha, tem A, B, C, D, E, e você tem que escolher entre uma dessas questões, né? Você tem que escolher ou uma ou outra. Não tem a ideia de alternativa? Qual é a alternativa que você escolhe? Ou uma coisa ou outra? Não tem como ser as duas ao mesmo tempo? Passa essa ideia aqui, ó. Não tem como ele fazer o serviço e não tem como, ao mesmo tempo, ele ficar olhando ou uma coisa ou outra. Ele tem que ter ali, ó, uma escolha, uma alternativa, ou isso ou isso. Então, ó, passou a ideia de alternância. Alternância. Por quê? Ele tinha que escolher entre uma coisa ou outra, né? Alternativa. Levou, vamos ver aqui o próximo exemplo. Levou não, aqui ó, lavou a louça, pois tem educação. Eu vi que a pessoa lavou a louça, tem educação. Duas partes aqui da minha frase. Qual foi a palavra que ligou? A palavrinha pois, né? Então, lavou a louça, olhei a pessoa lavando a louça, logo pensei, tem educação. Então, qual foi a explicação que eu dei porque eu vi uma pessoa lavando a louça? Tive ali a impressão que essa pessoa tem educação. Então, eu expliquei, né? Conversando com uma outra pessoa, olha só, lavou a louça, pois tem boa educação. Expliquei, né? Então, qual é a ideia que passa aqui? A ideia de explicação, né? O pois é óbvio, né? O pois, o porquê passa a ideia de explicar alguma coisa mesmo, não é isso? Passei para vocês 5, escrevi de uma forma toda ruim aqui, mas vamos lá. Adição, adversidade, conclusão, alternância e explicação. Mas são só essas ideias que a conjunção passa? Não, há muitas outras. Pode também ser uma comparação, pode falar do tempo. Olha o quando. O quando fala do tempo, né? Quando ele abriu, né? Não é uma ideia de tempo? Então aqui é uma conjunção de tempo. Uma condição e etc. Tem mais, tá? Eu só queria dar uma ideia geral para vocês, tá certo? Ficou claro para vocês que esses articuladores são pontos que nós usamos dentro da construção? São palavras que conectam e ordenam o texto? Né? Eu espero que sim. E por fim, eu fechei falando sobre um desses instrumentos que nós usamos para articular o nosso texto, que são as conjunções, beleza? Eu espero que eu tenha sido bem claro com vocês, que vocês tenham entendido. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!